Vamos conhecer um pouquinho sobre como funciona, então, o material que vocês trouxeram para a gente aqui. Vocês passaram uma breve explicação para a gente em off aqui. Pô, bem interessante, eu tenho certeza. Né? Isso aí, eu vou reassistir. Minha mãe vai adorar assistir esse episódio aqui. Vamos lá, vamos saber um pouquinho de como funciona aí o material que vocês trouxeram para a gente. Então, no meu caso, eu trabalho com várias mesas, né? As mesas que eu trabalho, a maioria é da Régia Prado. Ela que recebeu essa informação das mesas e colocou aí para o pessoal trabalhar. Essa mesa, ela seria um nível 1, como, por exemplo, do Reiki. É o despertar. Então, eu utilizo ela, como eu já cheguei a falar, para identificar o que realmente a pessoa precisa, para fazer as medições, ver como que está o emocional, o mental dela, se tem bloqueios desta vida, se tem bloqueios de vidas passadas. Então, eu vou fazer vamos dizer, uma anamnese energética, e a partir disso, eu vou identificar quais são os símbolos que eu vou utilizar para que aquela frequência, ela suba, ela aumente, né? Então, seria o primeiro passo. Num segundo passo, eu trabalharia com essa daqui seria a transformação. Aqui, a gente já fala que a pessoa já está preparada para trabalhar um determinado assunto. Muitas vezes, iniciado aqui. O fato de estar preparado quer dizer o quê, na verdade? Ela foi apresentada a um caminho ou ela se desprendeu de algum caminho? Então, aqui, por exemplo, geralmente o povo vem atrás da questão financeira, certo? Os maiores casos, no caso, são financeiros. Ou a questão de relacionamento. Questão amorosa. Mas, muitas vezes não é aquilo. A coisa está outra situação. Voltando o que a gente falou, trazer para o consciente aquilo que a pessoa está precisando. Então, muitas vezes não é o financeiro, é mais profundo que isso. Aí a gente já entra nesse trabalho, que aí a gente vai trabalhar o que a gente conseguiu captar aqui. Certo, é um desatador de nó. Exatamente. E muitas vezes a coisa está tão profunda, e aí a gente entra com a rede cristalina. Essa aí é quando o caso está bem lá, bem Você profundo. Entendeu? E aí, quando a gente faz o trabalho, a pessoa ela passa por um período que a gente chama de crise de cura, né? Então, nesse período, tem pessoas que não relatam nada, mas nesse período ela pode ter vontade de chorar, tem pessoas que têm sonhos estranhos, então são emoções que estão sendo liberadas através do trabalho que a gente fez para que ela, entre aspas, se cure daquele determinado assunto que a gente conseguiu captar lá no começo. Então, a crise de cura seria, na verdade, uma situação que ela fica meio confusa com o que ela está sentindo ali no momento. Exatamente. Muitas vezes, na hora que eu estou atendendo, porque não precisa ser presencial o atendimento, tanto que eu tenho cliente do Mato Grosso, tenho de São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro, que eu faço a videochamada. Não preciso estar na videochamada com a pessoa também. É como o André explicou, tendo o nome e a data de nascimento, eu faço todo o trabalho. Às vezes eu faço o trabalho e mando áudio para a pessoa e aí ela me relata o que ela sentiu, o que aconteceu e tal. Nossa, e isso é um baita diferencial, porque como você não precisa estar presencialmente com a pessoa, você pode ter cliente do mundo inteiro. Do mundo inteiro, exatamente. Do mundo inteiro. Exatamente. Então, para a pessoa que está, no caso, assistindo a gente, ela consegue fazer essa terapia, no caso, seria uma terapia virtual? Desculpa a pergunta. Seria isso. Mas a pessoa, assim, geralmente as pessoas querem estar ali vendo e tal, Sim, né? Mas como tem pessoas que já fazem trabalho comigo há determinado tempo, aí é nome, data de nascimento e eu já trabalho com o que precisa trabalhar com a pessoa.
Entendi. Legal. É interessante que por questão da internet ajudando, né, a videochamada, Sim. fica bem sem limite, vamos dizer assim, Não né? tem limite, não tem distância, né? Que possa prejudicar isso. Exatamente. Então, para a pessoa que estiver conectada e que quiser fazer quiser fazer como que eu posso chamar? Achar um desatador aliás, desatar um nó. Geralmente se você percebe, assim, que tem determinado assunto que... Sabe aquela coisa que você dá um passo e volta 10, que parece que tá amarrado... Algo que parece que tá te limitando, vamos dizer assim. É o processo das mesas, elas são muito ótimas para isso. Não só também a questão pessoal, mas também a questão da casa. Porque muitas vezes a energia não é a pessoa, às vezes é a casa. Eu já peguei casa que estava precisando, a pessoa queria vender e tal, e tinha toda a informação de coisas que aconteceram na casa que estava bloqueando ela para conseguir realizar a venda. Tinha informação de muita briga, até teve um caso que eu fiz de uma casa acho que na Ilha Comprida, parece que o cara queria vender, e aí me veio a informação da casa, porque a casa eu trabalho com a planta. Eu faço a planta da casa, a pessoa me manda com a foto e tal, e vou operar a mesa, que daí no caso... Para casa, para ambientes, né? Seria essa mesa. E aí me veio a informação que naquela casa tinha pessoas que era muito estourada. Qualquer coisa brigava, estourava. E para mim veio a informação que tinha problemas na rede elétrica por conta disso. Aí eu conversando com a pessoa, falei, olha, eu fiz o trabalho, assim, assado, o que eu notei é que lá dá muito problema na parte da energia da casa. Aí a pessoa falou, nossa, mas é verdade mesmo, como que você sabe? Eu falei, porque a gente entra no campo, né, energético da casa e a casa conta pra gente o que está acontecendo. Então, assim, falar das mesas, para mim, é meio complicado, porque ela é muito ampla. Ela atinge várias coisas, né? São várias mesas, uma para cada situação. E conforme vai pedindo, né, o que a pessoa precisa, a gente tem um determinado isso tratamento. Pode ter a questão da energia, então, ela ronda espaços como casas, assim, e objetos também? O carro. Dependendo da numerologia, que eu não faço numerologia, mas tem numerologia, por exemplo, de carro, que o carro atrai, por exemplo, roubo. Então, você tem que fazer uma limpeza energética. Tem um kit, inclusive, que a gente usa no carro da radiestesia para proteção. Então, é muito amplo, o negócio é muito amplo. Tanto que, por exemplo, voltando no Reiki. No Reiki, os chakras, ele, além de ter a representação propriamente dita do Reiki, ele também representa os planetas, né? Cada chakra ele tem uma representação do planeta, que também representa um arquétipo do tarô. Então tem muita coisa. É muita coisa. Na verdade, dava um episódio para cada, né? Tranquilo, bastante né? assunto. Tranquilamente, né? Eu quero entrar bom, você pode perguntar, Lucão. Vamos lá. Eu quero entrar no tarô e quero Sim, entrar também na astrologia, questão de horóscopo, essas coisas. Eu tô louco Horóscopo, pra perguntar. bom, bacana, né? Mas fica à vontade Assim, aí, cara. uma coisa que até foi falado mais cedo sobre esses materiais serem canalizados. Como que se dá essa canalização? Se é que é possível falar, claro. Vem como ideias, né? Por exemplo, essa aqui era a ideia, porque assim, eu sou magista, eu já pratico a magia, né, cabalística há um tempo, né? E uma das coisas que a gente usa na magia é círculo-triângulo. Aqui não necessariamente seria uma necessidade o círculo-triângulo pelo fator de quando a gente vai entrar num processo de magia, o triângulo ele é um triângulo de proteção, o círculo ele é um círculo de proteção. Né? Então, o mago ele sempre está dentro desse círculo para se proteger de tudo quanto é energia negativa
né? E o triângulo de manifestação é onde precisa manifestar. Por exemplo, vamos supor um exorcismo, vamos colocar aí já entrando em umas questões mais exorcistas aí, por exemplo, tem um espírito determinado que naquela pessoa manifestou e falou, eu sou não sei quem e tal. O que acontece? Nesse tipo de trabalho protegido aqui no centro, poderia se ordenar para que dentro do triângulo este espírito ele viesse para quê? Para ser expurgado, para ser retirado daquele campo energético da pessoa. Então, para isso, usa-se o círculo triângulo. Né? Aqui, então, se manifesta o que a gente quer que se manifeste aqui, para poder direcionar, mas aqui, como não se trata necessariamente, esse aqui é um gerador quântico de prosperidade financeira. Por quê? Porque Labuse, que ele seria um Elohim, porque nós trabalhamos com 3 categorias de anjo. Os anjos cabalísticos, que seriam esses os 72 nomes de Deus, essas 72 forças que a gente starta no inconsciente. Tem os anjos malaquins também. Os anjos malaquins, é um pouco complicado falar deles, por quê? Porque eles são aqueles anjos lá do Velho Testamento, que ajudavam o povo de Yahvé a vencer as guerras. Então eles são anjos mais violentos. Então, muitos ainda falam que esses anjos a característica deles é parecido muito com o demônio, pela violência que eles têm. Por quê? Porque, assim, eles vêm e protegem mesmo. Assim, é como se fossem um exército de verdade. Então, eles são anjos mais pesados, mais densos, que a gente só consegue startar a força deles à noite, para vocês terem noção. Porque eles são muito sutis, mas ao mesmo tempo que eles são sutis, eles são muito densos. Né, num sentido de trabalho, né? E aí, né, os anjos cabalísticos, os anjos malaquins e os anjos Elohims, que são desse gerador quântico. Por exemplo, o que a gente manifesta aqui? Vocês podem ver que isso aqui parece QR Code, né? Exatamente. Parecido mesmo. Mas isso são chamados em magia de glifos, né? Então, esses glifos, eles têm uma representatividade de um portal para determinadas coisas. Por exemplo, aqui, como se trata da parte financeira, esse primeiro código, ele é chamado de abrindo-se à prosperidade. Esse segundo código, libertando-se do medo da pobreza. Terceiro, aumentando a abundância. O quarto, manifestando dinheiro. O quinto, viralizando para quem trabalha com internet. Né? O sexto, encontrando tempo, aquelas pessoas que ela faz, parece que o dia não rende, aqui trabalha-se também, impulsionando os negócios. Por exemplo, nós temos lá no Instituto, temos o projeto Anticâncer, né? Onde a gente trabalha com as pessoas que são diagnosticadas com terapias holísticas para a melhoria do quadro da pessoa como um complemento ao tratamento quimioterápico, né? Radioterápico e tal. E aqui nesse portal, por exemplo, tem recebendo por projetos financiados, por exemplo, uma ONG, né, ou um projeto anticâncer, que também a gente precisa, né, no sentido de ter equipamentos, né, de cromoterapia, enfim, também aqui eu poderia usar para receber através desse glifo, né, através desse código. Aí tem esse aqui, Descobrindo Tesouros Ocultos. Isso aqui era muito usado na época medieval, onde as pessoas escondiam muitos tesouros e tal, e os magos encontravam. Por isso que os magos eram muito ricos. Por quê? Porque eles encontravam tesouros que às vezes a pessoa já tinha morrido e tal, ela tinha escondido, e ninguém mais achava aquele tesouro porque ela escondeu em determinados lugares. Então abre esse portal para isso. Quer dizer, hoje a gente interpretando pode ser oportunidades, portas. Oportunidades, enfim. Portas, tem essa representatividade e pode aquela coisa também, vamos supor, aquela questão frequencial. Só estou dando um exemplo tosco, mas é só para você entender que pode ser assim também. Aquela pessoa roubou outra pessoa. O dinheiro que aquela pessoa pegou, de repente ela perdeu, e você de repente acha aquele dinheiro. Entendeu? Então pode, porque assim, teve um caso que eu atendi que trouxe isso, falou, nossa, eu comecei a achar dinheiro na rua, né? Então, é interessante porque isso mexe da mesma forma que mexia antigamente, né? Mas agora são outros tempos e tal, não necessariamente a gente vai encontrar lá um tesouro lá numa caverna, não sei das quantas. Sim, né? Os tempos são outros. Então, aqui recebendo por projetos financiados, eu falei, né? Descobrindo tesouros ocultos. Esse aqui é crescimento estável dos negócios. Para que isso aqui é importantíssimo para empresários? Porque o que acontece?
Tem gente que quer manifestar prosperidade. Nós temos muitas ferramentas de física quântica hoje para manifestar a prosperidade. E o que acontece? Às vezes a pessoa manifesta a prosperidade, ela não dá conta da demanda. E aí ela começa a se queimar. Por quê? Porque teve um caso, eu fui revendedor de um produto que apareceu na Fátima, no encontro da Fátima Bernardes lá. E o que aconteceu? Essa mulher, ela abriu um campo tremendo, essa mulher era para estar milionária, talvez até bilionária, com um produto que ela levou na Fátima Bernardes. E o que aconteceu? Ela começou a ter muita demanda, não deu conta da demanda, daí começou a pegar o dinheiro das pessoas, mas daí não dava conta da produção e tal. Essa mulher se queimou tanto, ela tá tão cheia de processos que vocês não têm noção. Então, esse portal ajuda que a pessoa vá crescendo gradativamente, mas sempre mantendo esse equilíbrio. Mantendo uma constância de crescimento também. Isso. Por isso que é o portal de crescimento estável dos negócios. Tem muita gente que ganha, por exemplo, ganha rápido as coisas, acaba perdendo muito rápido Perde muito também, rápido. né? Porque é aquela questão, reajuste da inconsciência, né? Então, assim, não reajustou, pode ganhar amanhã na cena, às vezes um ano tá embaixo da ponte. Pode acontecer. Então, longevidade financeira também, isso aqui é para que o dinheiro venha e fique, né, por muito tempo, né? Criando oportunidades, dando-se a chance. Então, aqui o dando-se a chance é tipo aqueles olheiros, aqueles que vêm muitas vezes, vamos supor, lá da Globo, quer chamar para o The Voice. Ele vem e começa a ver os cantores de barzinho para poder fazer o convite. Big Brother, muitas vezes foi por olheiros também, né? Então, dando-se a chance também está ligado a isso. Então, é um gerador quântico, onde aqui vão as pedras, isso aqui está representando nossos chakras, né? Então, aqui vão as pedras de acordo com cada cor, por exemplo, um jaspe vermelho, uma cornalina, um citrino, um quartzo verde, um quartzo rosa, quartzo azul, a sodalita e a ametista. Então, aqui a gente coloca, aqui vai o nome da pessoa no meio, né? E aqui vai o pedido da pessoa, o que a pessoa quer que manifeste, porque assim, o número 3 na numerologia é o número de manifestação, é o número de comunicação, mas também é o número de manifestação, que aqui, ó, vocês veem aqui uma bolinha, ela representa o espírito, a lua representa a alma, e a cruz representa o corpo. Que é a trindade. Isso, essa trindade que a gente comentou no começo aí, que é necessário a gente trabalhar corpo, alma e espírito. Então, aqui é um tipo de trabalho também que dá para manifestar usando toda aquela questão. Colocou o nome da pessoa, colocou o pedido da pessoa, tem as pedras aqui para gerar essa energia, só que esses anjos da onipotência, o que nós precisamos? Esse aqui é um trabalho que precisa ser um pouquinho mais cauteloso. Por quê? Os anjos, ó, uma coisa que as pessoas banalizam. Eu amo, que não sei o quê. O amor, ele é uma virtude. Amor não é sentimento. E as pessoas acham que, eu amo, eu sinto amor. Sente o caramba, sente qualquer outra coisa menos o amor. O amor é algo muito elevado. Então, o que acontece? Quando a gente fala de emoções, esses anjos, eles estão além do campo das emoções. Então, o porquê que com os anjos da onipotência nós temos que trabalhar um pouquinho mais de cautela, né? Porque assim, por exemplo, se eu peço, eu quero R$1 milhão, o que os anjos vão fazer? Eles vão pelo lado muito mais rápido. Por quê? Porque eles têm uma força muito grande, muito poderosa, muito forte. De repente, o que acontece? Eles podem fazer um trabalho assim, que as pessoas podem se escandalizar um pouco, mas eles podem fazer um trabalho, tipo, se seu pai vai te deixar uma herança de R$1 milhão, eles podem vir e adiantar a passagem do pai. Então, o que a gente precisa fazer com esses anjos? Nós temos que pontuar. Mantenha isso, mantenha isso, mantenha isso. Para quê? Para que a gente não faça o negócio, aquilo vire a vida de ponta cabeça, e a gente entre num processo falando, nossa, aquilo acabou com a minha vida. Né? Quer dizer, vai pedir R$1 milhão? Pede saúde primeiro. Então, exatamente. Teve só fechar rapidinho, uma manifestação de cabala, que eu fui usar a árvore da vida, que o que eu fiz? Eu fiz os downloads, né, e tal. Em 2 semanas eu falei, quero ver se esse negocinho vai funcionar mesmo. Fui lá e comecei a fazer o download da árvore da vida, né? Eu não trouxe nenhum diagrama aqui para vocês verem, mas daí ia lá, captava aquela informação e trouxe. Eu levantei, em 2 semanas, R$18 mil. Mas o que aconteceu? Caí de cama 2 semanas. Por quê? Porque eu trabalhei só a parte da finança, mas eu não trabalhei minha saúde. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que... É aquilo que Jesus fala, pedis e não sabeis pedir. Então, tudo que a gente tem que pedir, direcionamento, tem que ter prudência no que você vai pedir, porque a gente está mexendo com forças muito grandes.
entendeu? Cara, eu acho que eu não Então- sei, eu não vou pedir 1 milhão não, Lucão. Eu tenho que rever meus pedidos também, viu? Não, e mesmo essa questão da prosperidade, por isso que eu sempre gosto de fazer uma anamnese em primeira instância, porque assim, a pessoa, eu quero prosperidade, porque eu quero dinheiro, porque eu quero prosperidade. Ativou a mesa para prosperidade. O que vai acontecer? Aquela dívida que está lá há milênios escondida, ela vai aparecer. Porque como que você vai ser próspero se você está devendo para as pessoas? Entendeu? Então vai fazer uma limpeza, vai aparecer o seu vizinho que você deve, não sei quem que você deve, para você pagar tudo aquilo. Quer dizer, faz parte do processo. assim. Exatamente. Então não é milagre. Ele vai ativar processos para que você consiga atingir aquilo que você está querendo. Entende? Mas aquilo é tudo por etapas, né? Etapas. E tudo aí, por às vezes, a etapas. pessoa. É o que o André falou. Às vezes a pessoa fala, mas eu fiz a mesa lá e começou a me aparecer dívida. É óbvio. Limpeza. É limpeza. Você tem que pagar o que O você pessoal deve. fala, tá piorando o negócio. É. Quer dizer, então começou a pintar a dívida, é parte do processo, Aí, Lucão. Não exatamente. desanime. Então é isso que eu ia falar, aí que eu vou ter que rever mesmo a forma como eu tô pedindo as coisas, entendeu? Porque Exatamente. Tem que saber o que realmente você quer, entender o que você está pedindo. Saber pedir, né? Saber Saber pedir. pedir. Porque às vezes você pede um negócio, né? E não dá conta depois. É,